Qual o tema desse workshop? O workshop ele é todo focado em como ajudar vocês a faturar em até 3 vezes mais, conseguindo, conquistando contratos de R$ 5.000 mensais ou mais do que isso, comprovando quanto de lucro a consultoria de RH de vocês podem gerar, tá certo? Então, esse tema é um tema que hoje é o que eu aplico na prática e que, de fato, é o que me permite impactar mais pessoas através do meu trabalho. Isso aqui é o que eu repliquei e apliquei nos últimos 5 anos. E aqui, o primeiro passo que eu quero falar com vocês é que quando a gente fala sobre isso, eu sei que esse processo, ele não é um processo fácil de acreditar. Por que ele não é um processo fácil de acreditar? Porque eu sei que eu vi de perto, nisso não só outros colegas, consultores e consultoras de RH, como eu também acompanho de perto grandes empresas, pequenas e médias empresas, e vi de perto a dificuldade que é o empresário, a empresária valorizar a gestão de recursos humanos. Então, eu sei que quando a gente fala da desvalorização dos recursos humanos, é difícil a gente imaginar essa possibilidade facilmente, que não é fácil, exige muito trabalho, mas existe um método para conseguir esses contratos e esse faturamento. Mas mesmo com o método, a gente sabe que existe o desafio, a desvalorização da gestão dos recursos humanos. E por conta disso, eu sei que é difícil você acreditar que é possível conquistar esses contratos, mesmo que você não tenha contratos, e reter, de fato, esses contratos. Hoje, a gente, não só os contratos que eu tenho atualmente, como contratos que eu já conquistei ao longo da minha caminhada, eu consegui reter por 24, 36 meses, alguns deles até finalizei pela minha escolha por conta de outros projetos que eu entrei. Então, de fato, a gente consegue ter mais continuidade dentro das empresas. Então, por mais que eu sei que isso daqui é difícil de você acreditar, entenda, não tem nada de fácil, não tem nada de pouco trabalho, não tem nada de fórmula mágica. Aqui, de fato, foram aplicações na prática e aqui exige muito trabalho. Então, só que tem uma metodologia, tem uma forma correta de como fazer para que você consiga, de fato, esse resultado. E isso daqui, gente, tem um ponto que é importante, que eu faço esse resultado, não é sobrecarregando a minha agenda, a minha qualidade de vida, não é. De fato, os contratos e a forma como a gente entrega não só me permite impactar mais as empresas, como também me permite colocar menos horas por contrato. Então, eu não vendo a minha hora, eu vendo de fato o resultado para o cliente, o que me dá mais liberdade, mais flexibilidade de horário, o que não me exige equipe. Quando pontualmente eu preciso de equipe para atender os contratos, é uma equipe mais enxuta. Então, isso tudo também é um diferencial dessa metodologia. Mas isso tudo só acontece por conta de um método. Então, Meu nome é esse Flávia método Diniz, eu sou da... é importante que vocês entendam, porque fica parecendo que quando a gente fala sobre transformação, a gente de alguma maneira, Caio, mas isso aí é fácil, mas não é. De fato, não é mesmo. Aqui é um ponto importante, porque quando a gente fala de transformação, isso tudo fica difícil de acreditar. E quando a gente fala de dificuldade de acreditar, a gente quer provas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho. Isso daqui, eu tenho duas contas que eu utilizo dentro da AMAR. Então, eu tenho uma conta no Banco Cora e eu tenho uma conta no Banco Nubank, certo? Essas duas contas bancárias são contas da minha PJ, a PJ que eu entrego esses contratos. Isso aqui é o mês de maio de 2025. Eu coloco o mês de maio, por quê? Porque normalmente, quando é sempre no final de um final e o início de um semestre, como é em junho, julho, ou quando é outubro, novembro, janeiro, eu estou tendo entrada de novos contratos e eu mantenho alguns contratos. Então, de fato, nesses meses eu faturo mais. Nos meses, no primeiro semestre, principalmente, entre março, maio, é onde o faturamento, digamos assim, é o que eu mais é menor do que a média. Ou seja, eu peguei, digamos assim, o meu resultado mais natural, mais comum, para mostrar para vocês aqui da maneira mais transparente o resultado financeiro que a gente alcança. Para vocês entenderem, aqui é porque tem informações sensíveis, mas para vocês entenderem, aqui são entradas que eu recebo durante o mês. No total, esse mês de maio aqui, a gente totalizou R$ 44.000. Caio, mas quando tu totaliza isso, tu faz isso como? Sendo muito claro para vocês, para eu entregar R$ 44.000 em contrato, hoje eu ocupo no máximo 7 turnos, 8 turnos no máximo, estourando em algum momento específico daquela semana, mas de fato, para atender esses contratos aí, são 7 turnos da minha semana. Cara, o que é um turno? Um turno é uma manhã, de 8h30 da manhã até 11h30, meio-dia. Um turno à tarde é de 2h30 da tarde até 6 horas da noite. Então, basicamente, para eu entregar esses contratos, eu tenho isso aí. Aí você deve estar se perguntando, Caio, mas tu deve ter uma carga horária de trabalho muito grande.
é uma carga horária para tu entregar o que tu promete. Não. Na metodologia que eu quero ensinar, que eu vou passar para vocês hoje, a gente consegue, de fato, entregar valor, mostrar o nosso valor como consultor, como consultora de RH, sem precisar que você tenha muitas horas operacionais dentro de cada contrato. E mais do que isso, você conseguir, de fato, cobrar um valor melhor. Se vocês pararem para pensar aqui, ó, cada um desses valores aqui, 5 mil, 5 mil, 5 mil, isso aqui tudo é um contrato. Algum desses contratos, inclusive, tem um contrato aqui que ele totaliza de uma única rede. Hoje, se eu pegar só as óticas Diniz, se eu totalizar só o resultado que eu tenho com o contrato das óticas Diniz, no total dá 15 mil reais, só com uma única empresa, né, com um único grupo. Então, isso daqui é um resultado, digamos assim, mais natural do meu trabalho. Caio, mas para tu atender isso aqui, de fato, tem uma carga horária menor, tu já consegue ter esse diferencial, tu entrega esse valor, mas tu consegue reter? Sim. Todos esses contratos aqui, o contrato que eu tenho mais recente, digamos assim, é um contrato de 8 meses. Todos os outros contratos são contratos que passam muito tempo comigo. Eu ainda abro algumas exceções para alguns produtos, que eu vou até comentar hoje, que eu entrego um período menor, digamos assim. Mas ainda assim, os contratos todos que eu assino, 90% dos contratos, são contratos de 6 meses que eu vou renovando a cada 6 meses. Então, isso daqui é para que você consiga ver um pouquinho da realidade, ser o mais transparente com você. Caio, e tu consegue me ensinar a, de fato, conseguir chegar no resultado desse de forma plausível em 12 meses? Sim, o que eu vou mostrar na metodologia hoje é exatamente o caminho que eu fiz. Não pensem, gente, que eu já tinha uma grande rede de contatos, que eu conhecia muita gente, que eu já era bem articulado. Quando eu comecei consultoria de RH, era no meio da pandemia, 2020. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, mostrar aqui para vocês, ó, para vocês terem uma noção. Nessa época aqui, eu até trouxe aqui uma notícia para vocês entenderem. Em 2020, eu lembro que maio tá aqui, ó, na notícia. Teve o primeiro lockdown em Fortaleza. Eu moro em Fortaleza, Ceará. Não sou daqui, sou de São Luís do Maranhão, mas moro já aqui há muito tempo. Então, nesse período, aqui teve todas as situações naquele momento da vida que parece que nada vai dar certo. Em 2020, eu já tinha, anteriormente a esse momento, eu tinha um negócio de educação, inclusive foi um negócio que me permitiu ter base para criar uma metodologia de diagnóstico e desenvolvimento de comportamento. E quando eu passei por esse processo, né, eu passei, antes de chegar na pandemia, eu já estava, digamos assim, bem estruturado. Então, eu tinha uma equipe de 22 professores, que eu vou já mostrar para vocês, eu tinha uma empresa já. Só que na pandemia, o método que eu entregava para aqueles adolescentes não deixou de ser uma prioridade, uma necessidade, que as escolas estavam fechadas. Então, eu perdi todos os meus contratos. Então, naquele período de 2020, eu estava quebrado. Meu pai tinha acabado de ser diagnosticado com câncer de intestino. Inclusive, essa foto aqui é o Natal de 2024. Isso aqui, aliás, minto, perdão, gente. Isso aqui foi o Natal de 2022. Exatamente. Não, é exatamente isso. Porque meu pai ele ficou doente. Ele ficou doente em 2020, 2021, 2022 ele veio a falecer. Então 2021 foi esse Natal. Foi isso mesmo. Então aqui ele tinha acabado de se recuperar um pouco melhor do câncer. Eu fiquei muito tempo durante esse período no hospital com ele. Tinha quebrado, então o plano de saúde que eu pagava para ele eu tinha perdido. Então a gente estava dentro do SUS. Para quem não é de Fortaleza, tem um hospital muito conhecido aqui em Fortaleza, que é o HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. E aí, nesse processo, foi muito duro. Só que Deus é maravilhoso, e por mais duro que tenha sido aquele momento, eu fiquei em paz por estar com meu pai naquele momento. Mas não foi fácil. Então, 2020, eu não tinha nenhum contrato, não tinha cliente, não tinha nada disso. Eu não tinha nada de, digamos assim, de portas abertas para a consultoria de RH. Então, não tinha, na verdade, para ser sincero com vocês, eu tinha muito conhecimento base de diagnóstico de comportamento, trabalho de comportamento, mas muito voltado para a família, para adolescente, mas ainda não tinha vivência para o público de adulto, embora já tivesse atendido adultos pontualmente para concursos, questões ligadas à aprendizagem. Então, aqui, de fato, era um ano difícil para mim. Nesse processo, esse período aqui, eu tinha muito o que eu até coloco aqui de maneira mais pesada, o que a gente chama de os contratinhos de recrutamento, porque era a forma que o empresário falava comigo. Em 2020, como eu tinha perdido todos os meus contratos para atender famílias, o que foi que aconteceu? Eu tive ali pessoas, né, que entravam em contato comigo por conta de quê? Porque naquele período que eu dava aula, como adolescente, eu tinha alguns contatos de pais, pontualmente, 2 ou 3 empresários que eu não tinha nenhum contato com eles para a empresa deles. Eu nem sabia que empresa ao certo eles tinham, mas sabia que eles eram empresários.
e eu minimamente comecei a advogar pela minha lista de contatos, quem é que queria recrutamento e seleção. Quando eu comecei a ter os primeiros divulgações de processo seletivo, inclusive eu consegui meus primeiros trabalhos divulgando recrutamento e seleção, foi em página, divulgando serviço, foi aplicativo. Por quê? Porque aqui eu estava vendendo um trabalho que até então eu não fazia. Eu fazia para mim, como empresário, mas eu não fazia, digamos assim, para a empresa. Não vendia isso. Só que eu comecei a fazer, peguei a metodologia que eu tinha para adolescentes, comecei a tentar entender como aplicar ela para adultos e comecei a fazer recrutamento e seleção. Então, os empresários que me conheciam, eu escutava muito esse termo, contratinho de recrutamento e seleção. E eu, sinceramente, falando para vocês, eu estava cansado de contratinho. Por quê? Porque o grande problema de você trabalhar com recrutamento e seleção e trabalhar com determinados produtos específicos de produto de RH, que por mais que eu, como consultor de RH, eu sei o valor. Você também sabe o valor como consultor ou consultora. Só que o empresário muitas vezes ele não sabe. Ele não sabe o desafio que é para fazer aquilo dali. Então ele acha que não, é tranquilo, fecha aí um contratinho para mim. Só que aí o que acontece? Eu recrutava aquela pessoa, aquele candidato eu tinha que dar minimamente ali uma garantia de até 3 meses, caso aquele candidato não desse certo para eu recrutar outra pessoa. Só que muitas vezes aquela pessoa não continuava naquela vaga, não por mim, não pela minha má avaliação, mas sim pela falta de suporte que a empresa não deu. E aquilo eu ficava sem controle. Então, isso diminuía muito os meus resultados. Então, eu ficava na prática, isso aqui, até 2022, eu aprendi muito, consegui realmente ir adaptando minimamente o método para adultos, porque processo seletivo você faz muito leitura, né, de comportamento, enfim. Então, isso me permitiu amadurecer. No entanto, meus contratos eram de baixo ticket, meus contratos eram por vaga, eu não tinha controle sobre isso, não tinha retenção, acontecia um mês, no outro mês não acontecia mais. Então, que isso é uma angústia muito grande do empresário, que é sufocante. Eu até tive uma das respostas que um de vocês, inscritos no evento, respondeu, falou assim, cara, a palavra para mim é desespero, o momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque muitas vezes, de fato, o consultor de RH investe em educação, muitos, inclusive ao contrário de mim, já estão dentro de uma empresa, dentro do meio, né, do RH, dentro do setor de RH, trabalhando em grandes empresas ou pequenas, médias empresas durante 10, 15 anos, já tem muita bagagem, porém tem um grande desafio, que é mostrar o valor do teu trabalho para o empresário. E quando você vende esses contratos nesse formato, gera toda essa angústia. Então, eu tinha muita carga horária, porque eu tinha que analisar muito currículo, era muita demanda, eu tinha angústia porque passava do meu tempo, então não conseguia ter um controle sobre o meu horário, eu marcava com candidato, de 20 candidatos que eu marcava, 8 aparecia. Então, eram muitas questões que me impediam, digamos assim, de fato, de evoluir, né? De chegar, de fato, no resultado. E aquilo me angustiava, que eu imagino que deve angustiar vocês também. Esse processo aqui é importante entender, Caio, mas o método ele veio do nada? Não, gente. O método ele não veio do nada. Então, eu comecei em 2012, eu comecei no processo de educação. Em 2015, de fato, eu montei a AMAR. A AMAR, que hoje eu falo para vocês, que é meu negócio, a gente começou com a metodologia de diagnóstico e desenvolvimento de comportamento voltado para adolescentes. Que aí, o intuito era mudar o comportamento do adolescente para ele criar o gosto pelo estudo. E a gente fazia isso em até 12 meses. Ganhamos visibilidade, atendemos alunos das maiores escolas que tem no Ceará e também no Brasil. Então, a gente teve, de fato, contato com grandes instituições, se tornamos referência, só que, como eu disse, teve a pandemia. Eu cheguei a formar uma equipe com 22 profissionais e eu entendi de perto a dificuldade de recrutar, de formar a equipe, entendi também a dor do empresário. Então, todo esse processo eu vivi, só que em 2020, quando veio a pandemia, né, tudo isso veio por baixo. Então, toda aquela estrutura que eu tinha, que eu já tinha como empresário, eu perdi. Então, nesse processo, esse caminho, e eu reforço para vocês, ele não foi um caminho fácil. Só que, o que eu sempre tive como máxima em tudo que eu fiz ao longo do processo de educação, por mais que eu venha de uma outra área, eu venho da área de gestão, de marketing, mas fui de fato tendo que estudar e buscar formações sobre análise de comportamento, sobre formações de pessoas. Por mais que eu sou muito estudioso sobre isso, eu sempre tive um compromisso de contratar especialistas. Então, eu já tinha tido, em 2021, a oportunidade de trabalhar com a Isa, com a Isadora, que a Isa, ela é uma doutora, né? Então, se eu não me engano, pela Universidade de São Carlos, e daí ela já deu um suporte, minimamente ela deu um acompanhamento, e depois, no período entre 2023 para cá, eu busquei profissionais, que no caso foi a Sofia Azevedo e a Marcela Prata, que eram psicólogas formadas pela UFC, mas que tinham mestrado em análise do comportamento pela USP. E elas entendiam de fato o comportamento. Então eu trazia todos os dados, porque tudo que eu faço de aplicação do método
é baseado em dados. Então, eu coleto dados, analiso os dados, trago esses dados e os educadores, junto com esses psicólogos contratados, avaliam se essa forma de coleta está correta, se as perguntas estão precisas, o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, tudo isso aqui foi pensado para adaptar todo esse trabalho que eu já vim fazendo com recrutamento e seleção em 2020, em 2021, em 2022 e 2023, já com os contratos acontecendo de fato, eu comecei a, de fato, com a ajuda delas, a melhorar e aprimorar mais ainda o método. Até 2024, a gente já tinha atendido esse número aqui de pessoas, que era 553 colaboradores e mais de 100 gestores. Então, a gente, de fato, cresceu muito. Então, a gente conseguiu, por conta das estratégias que eu vou, inclusive, ensinar para vocês hoje, que eu vou explicar, mostrar a metodologia que eu apliquei troncos e barrancos, e não foi fácil não, gente. Gastei grana, gastei errado, me quebrei, porque o que aconteceu? Tipo, não cheguei a quebrar como antes, mas eu investi muito em equipe, investi em educação, investi em treinamento, investi em psicólogas como ela. Então, eu de fato investi muito para conseguir adaptar e chegar na melhor solução. Então, foi muito trabalho para chegar aí. Só que, depois que eu cheguei de fato na metodologia, eu entendi que existia um caminho. Existe um caminho efetivo e replicável para que você consiga chegar nesse resultado sem passar pela dor que eu passei. E aqui, depois que eu passei por esse processo, um ponto que me veio muito forte no meu coração, e isso tem a ver com por que eu estou fazendo esse evento, e por que cara, você está fazendo isso aqui à toa, só para nos ajudar. Claro que tem a ver com o meu propósito, que é o que eu vou falar agora, e claro porque eu quero crescer. E eu entendi que eu tinha dois caminhos de crescer. Ou eu crescia como um modelo de consultoria que eu já havia validado, ou eu crescia impactando mais consultores como eu. E como eu passei por isso aqui, gente, ó, que vocês talvez tenham passado também. Quando eu estive dentro das empresas, eu percebi uma coisa: existia uma grande dificuldade de remuneração muito forte. Por quê? Eu percebi, e não foi só em pequenas empresas, muitas das empresas que eu fui não tinha RH, né? Então tinha lá um DP, que eles chamavam de RH, mas não era RH. Fui em muitas médias e grandes empresas que tinham RH, mas se eu comparasse, ó, aqui isso aqui foi um gráfico, esse gráfico é baseado nos dados que a gente coletou dentro desses profissionais, com esses 553 colaboradores, com esses mais de 100 gestores, a gente foi computando dados de salário, de perspectiva. Se você parar para pensar, perceba que o setor de RH é o pior remunerado. E aí eu trago uma pesquisa para te mostrar aqui, ó. Isso aqui lá na Solid, se você pegar essa fonte aqui na Solid, você vai ver que a média salarial é R$ 4.025. E sendo muito sincero, gente, eu atendo empresas hoje de ponta a ponta do Brasil, tendo hoje gente em São Paulo, tenho empresas lá em Diadema, atendo gente aqui no Nordeste, em diversas cidades, e posso dizer para vocês, isso não é uma coisa peculiar de determinadas regiões, não. Ao meu ver, o RH deveria ser o profissional mais bem pago dentro da empresa. Mas por quê, Caio? Porque é o profissional que recruta, é o profissional que seleciona, é o profissional que forma. Esse profissional eu vi na pele. Antes, gente, para você ter uma noção, meu público não era público de consultor de RH, não. Algumas pessoas de alguma maneira me admiravam, massa, legal, e me acompanhavam, mas meu público é muito mais de gestores, de empresários. Essas eram as pessoas que tinham contato comigo. Depois eu comecei a ter mais resultado dentro dessas empresas. Eram eles que me indicavam, só que eu percebi uma coisa. Quando eu comecei a indicar para essas pessoas solução, né, eu comecei a indicar solução para eles sobre, vamos fazer uma formação de liderança personalizada com base no método. Eles não tinham nem tempo para aplicar. Então, eu entendi que, de fato, o empresário ele precisa do RH. Só que ele precisa do custo de RH e precisa do RH dentro da empresa dele. Só que o que acontecia? Ele não tinha sabedoria e eu entendi que o próprio consultor de RH não sabia vender ou, de fato, entregar um trabalho que se encaixasse na dor real do empresário. E, consequentemente, isso gera desvalorização. Aí, por conta disso, de fato... Meu nome é Flávia Diniz, eu sou das Óticas de Diniz de Natal e a gente tem 94. Vou mostrar aqui para vocês. Depois que eu passei por esse processo de entender de fato como fazer isso, eu de fato consegui o reconhecimento que eu queria. Então eu consegui ter mais liberdade de tempo, eu consegui ter mais qualidade de vida, comecei a viajar mais, comecei a de fato ter uma continuidade, previsibilidade, tirar minhas férias. Então, quando eu entendi essa metodologia, eu entendi como vencer essa desvalorização do RH, aí virou uma chave para mim. Eu entendi que eu tinha encontrado uma solução que eu não percebia que outros consultores, colegas e RHs que eu via dentro das empresas conseguiam. Então, isso fez toda a diferença. Isso daqui foi fundamental, porque de fato eu vi que, caramba, consegui um êxito. Então, esse processo, ele foi importante para mim, por quê? Porque isso me fez entender
E aqui, gente, é aqui que eu quero que vocês entendam e anotem, porque isso daqui eu tenho certeza que vai permitir, é aqui que eu começo de fato o conteúdo. Então é muito importante que você entenda e de fato você consiga aprender, porque isso aqui, quando você aplica na prática, são chaves que você vira que você consegue de fato encontrar um reconhecimento que hoje você não consegue. Primeira coisa, aqui eu vou falar de 4 erros que eu cometi e que eu vejo outros consultores de RH e consultoras de RH de maneira geral que, de fato, eu percebo que cometem isso, acaba aumentando essa desvalorização da gestão de recursos humanos. Então, a primeira coisa, investe em informações com foco em entregar produtos de RH. O que significa? Quer dizer que não é importante investir em informação, mas tu investiu também. Deixa eu te falar, qual é o grande lance? Muitas vezes eu já fiz parte de informações, investi em informações. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Então, eu já investi em informações, gastei 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais em informações que foram importantes para mim, são. Só que quando eu foco só no desenvolvimento do produto, do RH, e eu não entendo de fato como eu posso vender aquele produto, como eu encaixo com a dor do empresário, acaba que eu invisto muita informação, me sobrecarrego financeiramente, mas não consigo gerar um valor, um resultado financeiro. Então, esse aqui é o primeiro erro que eu percebo. O segundo erro, que é um ponto muito importante, focar em vender um único produto de RH. O que significa isso? Eu tiro por mim mesmo. Isso aqui, gente, inclusive quando eu for falando, em qualquer dúvida, como eu já disse, vocês podem ir comentando aqui no chat, podem ir perguntando, tá certo? Um ponto que é muito importante, que eu aprendi na minha pele e vi outros consultores de RH dentro das empresas, que volta e meia acontece muito isso. Existem empresários que ficam descontentes com a consultoria tradicional, a consultoria de RH que já estava lá e acabam me buscando por conta da metodologia que eu vou aplicando. Então, quando eu chego lá, tem um consultor de RH, uma consultoria de RH que já está aplicando o seu trabalho. E, normalmente, o empresário tem um certo descontentamento dele. E aí, existe um ponto muito importante. Ele foca em vender o produto de RH em si. O que significa isso? Eu vou te entregar aqui uma análise de desempenho e foca em entregar aquela análise de desempenho, deixar tudo formatado para que aquilo dali aconteça. Eu vou te entregar aqui só recrutamento e seleção, eu vou recrutar e selecionar a pessoa para ti. Eu vou te entregar aqui um treinamento de segurança emocional. Gente, não é que a análise de desempenho não seja importante, não é que um treinamento de segurança emocional não seja importante, mas quando você vende isso de forma isolada, sem um empresário, que lembra, o empresário é aquele profissional, aquela pessoa que ele não entende de fato o nosso valor, não entende o valor do consultor da consultora de RH. Então, sendo assim, você tem que pensar assim, se eu estou vendendo esse produto, ele não entende o meu valor, ele vai me colocar o que em segundo plano. Mas o bem-estar emocional da equipe é importante, a satisfação turnover é importante, o ENPS, o que é o ENPS? É o nível de satisfação da equipe, é o quanto que o colaborador, de 1 a 10, ele diz assim, caramba, eu indico essa empresa para outra pessoa vir trabalhar aqui. Tudo isso aí a gente sabe que é importante, mas para o empresário, que ele está com urgência, tendo que resolver imprevistos com clientes, para o empresário que ele não está, digamos assim, convicto do processo que nós vamos implementar na empresa dele, ele não vai ver valor. E sabe o que é o pior? Vou dar um exemplo para vocês. Foi a história que eu contei no começo. Quando eu me especializei em recrutamento e seleção, eu crio o meu próprio abismo, meu próprio risco. Por quê? Não é todo mês que vai haver, pelo menos comigo, e analisando outros consultores durante toda a minha experiência, atendendo muitos gestores, o que foi que eu percebi? Normalmente, dentro das empresas, não se quer contratar, recrutar em determinados períodos do ano, ou porque é período de 13º, não vamos contratar agora, ou então porque esse momento é um momento que a gente vai estar de baixa, então oscila, não é sempre que você vai ter contrato de recrutamento e seleção. Pior, por conta de você vender um único produto, você oscila muito durante o ano e você não tem previsibilidade de quando é que ele vai lhe contratar de novo. Então, isso daqui atrapalha muito o trabalho do consultor de RH, e você focar num único produto. Cara, quer dizer que eu não posso mais vender o meu produto? Não, você pode, porém, você deve iniciar através do diagnóstico para mostrar valor para ele, o valor do teu trabalho e colocar aquele teu produto em conjunto com outras soluções que você vai entregar de acordo com a necessidade do cliente. Porém, eu vou explicar isso mais para frente. Mas aqui é para você entender que, se você focar em um único produto de RH, você tende a ter mais dificuldades financeiras na sua consultoria de RH. Outra coisa que é muito importante, gente, entregar as mesmas ferramentas implementadas por outras consultorias. Aqui é um ponto até polêmico. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala de ferramentas como o DISC, eu falo de ferramentas de análise de personalidade, eu falo de ferramentas já conhecidas. Qual é o desafio? Muitas dessas ferramentas já são ferramentas conhecidas e aplicadas por outros consultores. Caio, mas aí
tu tá querendo vender teu peixe, né? Porque aí tu vai aplicar a tua ferramenta e aí vai ter outro fulano aqui do lado e se ele aplicar também a tua mesma ferramenta, entenda. O grande lance aqui, o que é? É que hoje você aplica as ferramentas que existem no mercado, porém, essas ferramentas não deixam claro qual é o papel, qual é a força do consultor em relação àquilo que é diagnosticado. Então, quando eu apliquei uma ferramenta, percebi que fulano tem uma personalidade X, ou percebi que ele tem, de alguma maneira, né, um perfil dominante. Pronto, quando eu avalio isso, não fica claro qual é o efeito do meu trabalho como consultor de RH naquele comportamento, naquela equipe, no quanto que aquilo dali, eu descobrindo aquela informação do diagnóstico e o quanto que eu vou fazer a partir daquele diagnóstico vai, de fato, gerar o resultado. Por conta disso, você aplica a mesma ferramenta que outros consultores já aplicaram e ainda não consegue mostrar o valor dessa ferramenta de fato, mostrando o teu trabalho, como é que ele pode gerar o resultado lá dentro da empresa. Então, essa ferramenta, ela te limita. Ela nem consegue te diferenciar, nem mostrar o teu valor e, ao mesmo tempo, ainda fica parecido com outros consultores que aplicam a mesma ferramenta. Outro ponto também que é muito importante aqui, que é um outro erro que eu vejo, é vender a sua hora. Como assim, Caio? Mas eu tenho que vender minha hora. Sou consultor de RH, como é que eu não vou vender minha hora? E aí um ponto que é muito importante, gente. Não pense que eu vendo a minha hora, não. Eu vendo nos contratos, eu vou já mostrar isso para vocês. Eu vendo aqui no contrato, eu vendo de fato o resultado. Ah, Caio, porque tu promete. Não, gente. De fato algo sistemático, é um método. Eu de fato alinho uma expectativa muito concreta, coloco prazo, isso baseado na metodologia, e digo de fato quanto é que eu posso impactar naquilo. Então fica muito claro o meu resultado que eu vou gerar. Consequentemente, ele não vai ficar exigindo as horas que eu vou investir, quanto é que eu vou gastar para fazer aquele projeto. Quando eu vendo horas para o empresário, ele vai cobrar aquela hora ali até o final. Ah, tu chegou que horas hoje? Tu saiu que horas hoje? O que ele vai fazer? Quando tu entrega resultado, tu tem muito mais liberdade. Tu tem muito menos carga de trabalho dentro dos contratos, o que te dá muito mais qualidade de vida. Entende isso? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque isso aqui foram erros que eu cometi. E foram erros que eu percebi durante a minha caminhada que outros consultores e consultoras de RH, eles têm. Isso daqui é um problema sério. Por quê? Porque isso aqui, ao meu ver, só fortalece mais ainda a desvalorização da gestão de recursos humanos. Porque faz com que a gente foque na ferramenta, no produto de RH em si, mas não consegue alinhar de fato a expectativa com que o cliente de fato ele deseja, o que ele precisa, mesmo que aquele produto possa gerar um grande valor, mas o cliente não viu o valor. E a forma como ele está sendo aplicado não deixa claro quanto que o teu trabalho, a tua performance vai impactar no resultado dele. Consequentemente, ele fica descontente, ele não vê por que continuar contigo. Aí tu tem produtos, né, contratos com baixo ticket e baixa retenção. E aqui, pai, pensando nisso, que de fato, depois que de fato eu entendi isso aqui, eu entendi a importância de criar um plano para que eu não só conseguisse replicar o meu resultado, como também eu conseguisse ajudar outras pessoas. Porque depois que eu entendi que existe uma desvalorização da gestão de recursos humanos, cara, eu trabalho com educação, com pessoas, formando pessoas, e eu sempre tive esse sonho de querer impactar pessoas, de mudar as pessoas com o meu trabalho, de educar, de ensinar, desde o começo. Eu dou aula desde os meus 11 anos, porque antes de tudo isso eu era professor de reforço escolar, e foi a forma que eu encontrava de ganhar dinheiro e até ajudar em casa desde muito novo. Então, desde muito cedo eu entendi, caralho, eu sou feliz trabalhando com educação. Isso aqui é o que me deixa feliz. E eu queria um projeto que de fato impactasse na vida das pessoas. E quando eu vi aquilo que eu amo fazer, que é impactar, e eu sei que você que é consultor, consultora de RH, ama o que você faz, você ama ver que o seu trabalho impactou naquela equipe. É ruim quando a gente percebe que o nosso trabalho fica limitado, porque eu chego lá dentro daquela empresa, o empresário não valoriza, aí ele não me recebe, o gestor também passa a não me valorizar, aí eu fico esperando ali horas por conta de uma reunião, aí depois eu implemento uma solução que a empresa não toca para frente. É angustiante. E eu vendo o quanto que a gestão de recursos humanos é a base das organizações, e eu vendo o quanto que ela é desvalorizada, eu falei, caramba, cara, isso aqui me incomoda. Isso casou com o meu propósito, que é, de fato, através da educação, mudar a vida das pessoas. Então, esse propósito aqui é tão importante porque, baseado no que eu fiz, no que eu sofri em 2020, 2021, 2022, para 2023, de fato, começar, depois que eu começo a aprender a lógica, a ideia da coisa, eu começo a ter contratos de fato relevantes,
Aí, de 2023, 2024, eu venho só amadurecendo esse método aqui, que é o plano CRHE, que nada mais é do que é o plano consultor de RH renomado. Isso aqui é tão importante, gente, porque, de fato, foi um caminho que eu fiz, que eu, inclusive, testei, implementei, dando alguns aconselhamentos para alguns consultores de RH. Teve uma pessoa que, de alguma maneira, teve contato comigo por conta que ela trabalhou em uma empresa e ela precisou de ajuda, que é a Vanessa, né? Ela trabalha a VG Consultoria. E ela tem uma consultoria já de recrutamento e seleção, faz alguns treinamentos de liderança, enfim, e ela precisou formatar. E muito do que eu falava para ela era isso, era como ela seguir esse plano para conseguir, de fato, agregar mais valor. E depois, de fato, ela conseguiu contratos maiores, enfim. Só que como foi algo que eu não apliquei 100% o plano com ela, mas o pouco que eu apliquei, eu vi o quanto que impactou nela, ali já foi o primeiro, caramba, eu sei que esse método aqui, ele não funciona só para mim, não, ele funciona para outros consultores e consultoras de RH. E aqui um ponto que é importante. A primeira coisa que você tem que entender nesse plano é defina seu plano de crescimento de acordo ao seu momento. A gente vai já entender que você tem que entender qual é o seu momento como consultor de RH ou como consultora. Você pode estar no momento que você ainda é CLT e você quer chegar no trabalho como consultor ou consultora de RH. Show, massa. Isso acontece e, de fato, eu contribuí minimamente com pessoas dentro das empresas para crescerem a sua carreira e quero contribuir com pessoas que, de fato, saiam da sua carreira de RH já, digamos assim, com resultado consistente, com já experiência para se tornar consultor. Caio, e se eu for um assistente de RH, eu posso aplicar a tua metodologia e ter um resultado? Não vou mentir para você, você vai sofrer mais. Porque você não tem ainda experiência validada, você não tem conhecimento validado. Porém, se você está disposto a aprender, testar, aplicar a metodologia, pegar o conhecimento que você já aprendeu na sua especialização, na sua faculdade, na sua experiência até aqui, e aplicando a metodologia, você também consegue ter um resultado. Vai demorar mais, mas você vai ter o resultado. Por isso que é tão importante você entender o momento. Assim como eu também tenho consultores que já têm contratos, porém os contratos são de baixo ticket. Ticket de R$2.000, ticket de R$3.000, não consegue chegar em tickets maiores. Ou eu tenho aquele consultor, consultora, que é um caso mais incomum, mas que eu vi também nas respostas que eu recebi da pesquisa que a gente manda para vocês, tem profissionais que já têm contratos de ticket mais alto, mas a carga de trabalho é muito alta. Então ele precisa já de uma equipe, ele tem que gastar com a equipe, então tudo isso faz com que torne-se menos lucrativa aquela consultoria de RH. Então o primeiro passo é definir seu plano de crescimento e a gente vai já se aprofundar nisso. Segundo passo, você não precisa ser seu vendedor. Existem estratégias aplicáveis que você não precisa ser o vendedor da sua consultoria de RH para você conseguir mais clientes. Então, isso é muito importante, porque essas estratégias elas mudam a chave da gente, porque às vezes a gente fica pensando, e eu vejo isso nos conteúdos de YouTube, vejo isso em muitos conteúdos que eu encontrei na internet, e também conversando com esses colegas consultores, consultoras de RH, que é aquele mais do mesmo, né? Que é defina o seu público, defina o seu produto, defina para quem você vai atender. Gente, isso é massa, isso é importante, não só para a consultoria de RH, para qualquer outra consultoria, para qualquer outra empresa. Mas isso, para mim, sozinho é insuficiente, principalmente quando você não tem contratos. Então é muito importante entender isso. Aí, qual é o outro passo, Caio? Depois, eu não preciso ser o vendedor, então você não precisa se colocar nessa posição de vendedor da sua consultoria de RH para conseguir mais contratos, para conseguir, inclusive, o seu cliente ideal. O terceiro passo é você fazer um diagnóstico de falhas comportamentais. Então, aqui eu trago uma outra visão de diagnóstico. Não mais o diagnóstico voltado só para a personalidade ou perfil comportamental, que também tem a sua importância, mas é que dentro dessa metodologia, isso daqui é focado em falhas de comportamento. E eu vou já explicar por quê. E já te dou alguns indícios que é assim. Falha de comportamento, quando eu mapeio, ela pode ser corrigida. Se ela pode ser corrigida, quem é a pessoa apta a fazer isso? É você que fez o diagnóstico. Você é a pessoa que reconheceu, identificou algo que o empresário ou a empresária não viu, não conseguiu encontrar como resolver, então você percebeu e mostrou para ele, para ela. Então, quando você percebe, consegue mostrar isso, o empresário vai dizer assim, cara, já que tu mostrou, me dizer como é que tu soluciona. Então, isso vira a chave do empresário. Por isso que esse diagnóstico é tão importante para conscientizar, inclusive, qual é o papel do empresário nesse processo dessa falha. Por que essa falha se repete dentro da equipe dele? E o outro ponto que é fundamental, que inclusive eu vi que é um dos temas que mais chama a atenção de vocês é comprove quanto lucro sua consultoria de RH pode gerar. Aí você pode pensar assim, cara, mas tu faz isso aí de forma subjetiva, né? Não fica claro como é que tu faz isso. Cara, vai por mim. De fato, eu mostro qual é o resultado financeiro que a minha consultoria pode gerar. Não tem nada de nada do que eu faço tem marketing, uma coisa assim diferenciada para encantar. Não é isso.
de fato, é metodologia para alinhar a expectativa do cliente com a entrega que, de fato, seja palpável e viável para que eu possa entregar. É isso aqui. É isso aqui. Esse plano, esses 4 passos, essas 4 etapas, é isso aqui. Certo? Beleza, Caio, vamos começar? Bora. Isso aqui, lembrando, para quem continuar, gente, até o final, eu vou passar tudo isso aqui. Tudo isso aqui vou entregar para vocês. Enfim, a gente vai poder trocar ideia, tá tudo certo. Show? Então não precisa ficar preocupado em anotar tudo isso aqui. Só é importante que você, de fato, anote dúvidas, que você coloque ali apontamentos para que você vá aprendendo e, de fato, virando a chave sobre o que é importante para que você consiga evoluir. O próximo passo, que é importante você entender, que é aqui logo na etapa 1, aqui é assim, gente, ó. É que aqui tá até... Ó, pronto, só para... Acho que ficou melhor para vocês visualizarem. Então aqui, para você entender, aqui eu tenho o momento, certo? Então aqui eu tenho momento abrindo mercado, momento sem renome e momento crescendo. Show? O que é importante você entender aqui? Nessa primeira etapa, certo? Nessa primeira etapa, primeira coisa... Só mandando aqui a mensagem para... Ó, só a primeira coisa que você precisa entender o que é reconhecer o seu momento, entender qual é o teu momento dentro desse plano. Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é abrir no mercado. Abrir no mercado o que é? É você não possui contratos ainda. Então, como eu disse, pode ser um CLT, pode ser alguém que já está na consultoria, mas não tem nenhum contrato recorrente ainda. Então, cara, eu tenho minimamente um contrato de recrutamento e seleção, eu ofereço determinado tipo de treinamento, mas eu não tenho ainda contratos recorrentes, contratos fidelizados com esse cliente, pelo menos 3 meses, 4 meses, embora na metodologia eu ensino como conquistar contratos no mínimo de 6 meses. Mas, ainda assim, eu quero que você entenda que isso aqui é um primeiro momento. Momento sem renome. O que significa isso? Momento sem renome é que você tem, de fato, aqui você consegue olhar e dizer assim, caramba, eu tenho contratos de 2, 3 mil reais, mas não tenho reconhecimento. Eu não sou renomado ainda, eu não tenho ainda, de fato, um valor que me permita ter liberdade, a minha hora realmente é mais barata, eu vendo só hora, não vendo resultado. Então, aqui, contratos com ticket abaixo de 5 mil reais é o momento de ser renome. Porém, você já tem clientes, você já tem contratos, e, de fato, a realidade para esse perfil de contrato é diferente. Momento crescendo. Você possui contratos com ticket médios acima de 5 mil reais, porém com baixa lucratividade e com baixa retenção. O que significa essa baixa lucratividade? Tu até tem contratos de ticket médio mais alto, porém você tem uma equipe maior, tu tem uma carga operacional muito grande, tu tem que contratar estagiário, contratar assistente, gasta energia do caramba. Então isso daqui prova que teus contratos te exigem muito, tem uma carga horária muito alta, certo? Então isso aí para mim é um ponto importantíssimo. Dito isso, aqui você vai escolher seu momento. Aqui é o momento de você dizer, não, cara, eu acho que meu momento é o momento abrindo o mercado. Meu momento é o momento sem renome. Pronto. Escolha o seu momento. Show? Depois, a gente vai para a próxima fase, que aqui é importante você entender, ó, olha para vocês entenderem como é importante a metodologia. Aqui eu te mostro o passo a passo, o caminho prático para tu conseguir chegar lá. Vamos lá. Se tu é o momento abrindo o mercado, aqui o que significa isso? Eu não tenho contratos recorrentes. Significa o quê? Aqui você vai conseguir contrato através de um produto de entrada. Como assim, Caio, um produto de entrada? Vou dar um exemplo. O produto de entrada pode ser um treinamento que você já oferece, que pode ser um treinamento de segurança emocional, que se você já tiver clientes. Pode ser um produto de entrada, pode ser recrutamento e seleção. Contanto, ele só tem que ter um critério. Produto de entrada é um produto que o cliente, empresária já vê valor. Recrutamento e seleção é muito interessante, por quê? Porque, de fato, o empresário ele vai precisar contratar mais cedo ou mais tarde. Ele pode não fazer isso com constância, ele pode fazer isso pontualmente para algumas vagas, mas ele vai fazer. Então, esse produto de entrada é um produto que mais cedo ou mais tarde o empresário ou a empresária vai comprar. Ele vai precisar. Então, por isso que a gente chama de produto de entrada. E nesse caso aqui, como eu disse, você pode já estar oferecendo esse produto ou começar a oferecer esse produto sem ainda ter contratos recorrentes. E aí tem um erro que é muito comum. Normalmente, a pessoa que está saindo do CLT, ela, não, vou buscar logo um cliente para fechar um contrato e tudo. Qual é o problema disso? É porque, para você vender um primeiro contrato sem ainda ter experiência validada, você vai sofrer mais, porque você não tem credibilidade. Por mais que você tenha 10 anos, 15 anos dentro de uma empresa,
as pessoas não te confiam, não confiam em você ainda pelo teu trabalho como consultora, como consultor. Então é muito importante que você entenda que escolhe um produto já conhecido pelo empresário. Só que, atrelado ao diagnóstico, lembra que o diagnóstico é o terceiro passo do plano, atrelado ao diagnóstico, para cada candidato que você vai recrutar, você vai apontar as possíveis falhas e você vai apontar quais são as possíveis rotinas que têm que ser aplicadas para corrigir aquelas falhas. Por quê? Porque aí tu vai estar agregando valor. Pronto, perfeito. Eu recebi aqui uma pergunta da Rosane, certo? Recrutamento e seleção, fecha pacote ou cobra por candidato? Olha como é importante isso aqui. Vou dar os dois caminhos, certo? Quando você fecha o recrutamento e seleção, qual é o ponto que você precisa entender? Você precisa entender qual é o perfil de empresa que você está entrando. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei com recrutamento e seleção, trabalhei durante muito tempo com recrutamento e seleção para construção civil. Qual era o problema? Eu fechava um valor fixo, no primeiro momento, de R$ 2.000. E ele tinha direito, se eu não me engano, na época, era 7 vagas de operários que tinham mais ou menos o mesmo perfil. Só que a dificuldade de encontrar esse candidato e a dificuldade de reter esse candidato era gigantesca. Aí o que acontecia? Em vez de eu ter R$ 2.000 ali para pontualmente responder determinada vaga, né, então eu ganhar só por aquele candidato em específico, eu tinha uma carga horária gigante para ficar praticamente disponível ali do empresário, porque o empresário dificilmente ele sabe diferenciar isso. Então, se ele tem tantas vagas contigo, ele tende a te exigir mais. Então, a depender do perfil da empresa, quanto menor a escolaridade da vaga, quanto mais difícil de encontrar, melhor contratar, fazer recrutamento e seleção por candidato. Se de fato, não, Caio, são vagas mais técnicas, são vagas mais especializadas, é um candidato que eu consigo encontrar através do LinkedIn, é mais fácil encontrar através da plataforma, ou eu já tenho um banco de dados, top. Aí você pode fechar pacote. Então, a depender do perfil da empresa, você vai ter que entender se é melhor pacote ou se é melhor, de fato, por candidato. Mas nos dois modelos funcionam. Por quê? Porque eu vou te dizer assim, quando tu entrega, o que tu vai ter que fazer? Vai ser um adicional. Então, quando tu entrega valor para ele, quando tu, de fato, tu mostra valor para ele, o que vai acontecer? Tu vai entregar o candidato. Só que ao invés de entregar o candidato, que normalmente a gente já faz uma leitura, né? De perfil, minimamente coloca lá os dados demográficos, coloca lá o histórico do candidato, a gente já faz isso. Mas quando eu comecei a aplicar o método e eu apontei as falhas de comportamento que podem impactar no dia a dia daquela função, por exemplo, ele é um vendedor, mas eu já percebo que ele tem uma certa dificuldade de quebrar objeção, eu percebo que ele tem uma dificuldade de fato, fazer apontamentos, de entender como se colocar no lugar do cliente, eu já sei que dali é uma falha. Eu sei que ele é uma falha. Ou então ele é uma pessoa insegura. Então eu mapeio ali uma falha. E eu já digo, olha, para resolver isso, o ideal é que a gente tenha um treinamento recorrente, que deve ser feito um acompanhamento. Eu já dou minimamente uma solução. Para quê? Para que ele entenda que para fazer o acompanhamento daquele candidato que você recrutou, inclusive de outras pessoas dentro da equipe, eu preciso fazer uma cobrança constante. Preciso fazer um contrato de acompanhamento. Você cobra percentual em cima de salário. Um ponto que é importante que a Rosane está perguntando obrigado, Rosane, pelas perguntas, viu? Massa, que é bom que serve para todo mundo. Ponto importante, cobra percentual em cima de salário. Normalmente, quando eu fazia voltado para salário, eu cobrava 80% do valor da vaga. Então, por exemplo, a vaga é R$ 5.000, então eu cobrava R$ 4.000. Era isso. Mas isso, gente, sendo muito sincero, variava. Tinha muitas vezes que eu sabia que a vaga era complexa, eu cobrava 100%. Isso acontecia. Inclusive, quando eu sabia que o empresário sabia que aquela vaga era difícil, que ele já vinha de outros consultores e consultoras de RH. Então, isso daqui é importante porque entrei com esse produto, já tem uma demanda. Se eu crio o ato de entregar essa rotina, dizer uma solução, como é que eu vou corrigir aquela falha? Principalmente qual é o ingrediente? Você tem que dar uma expectativa. Eu sei que isso eu vou até explicar mais para frente, mas isso é um diferencial que, através da metodologia que eu aplico, me ajuda muito. Por quê? Porque eu consigo saber a falha, saber qual é a rotina de liderança que tem que ser aplicada para ser corrigida aquela falha e em quanto tempo vai ser corrigida aquela falha. Então, o empresário ele fica muito munido e, consequentemente, aquilo dali gira uma chave. Aquilo dali muda uma parada. Por quê? Porque o empresário, olha, ele está comprometido com o meu resultado. Ele quer realmente que esse candidato aqui dê certo. Quando eu faço isso, eu pego e digo assim, olha, agora é o seguinte, para fazer isso acontecer, meu contrato é tanto. Aí aqui eu consigo vender o primeiro contrato. Então, esse ponto ele é importante. Agora, Caio, mas por que tu colocou, se tu está oferecendo para mim, que o ideal é vender contrato de R$ 5.000? Beleza, mas aqui tem um ponto que é importante. Isso. Rosane, eu já entro nesse ponto, mas um ponto que é importante aqui, para vocês entenderem. Quando eu conquisto o contrato, beleza, estou vendendo aqui contrato, certo? Show. Vendi aqui o contrato, vendi uma solução para ele, vou oferecer o primeiro contrato. Por que eu não cobro R$ 5.000? Por quê? Porque vocês ainda não têm histórico de entrega de resultado.
Então, eu facilito a primeira entrada do primeiro contrato. Por isso que nesse plano aqui, nesse momento, se eu estou abrindo o mercado, não tenho clientes ainda, eu cobro mais barato. Eu até me permito, se for um contrato de desenvolvimento com foco no resultado, seguindo essa metodologia que eu estou ensinando para vocês, conseguir um contrato de R$2.500, R$3.000, por mais que eu sei que é abaixo do valor que a gente pode cobrar. Então, isso aqui é um ponto importante. E aí, voltando para a pergunta da Rosane, sim, de fato, se você tem uma vaga de R$10.000, na verdade, entenda, como é que você precifica a melhor vaga? Você tem que fazer 3 perguntas para você, quando você vai fazer recrutamento e seleção. Primeira pergunta, Caio, eu quero fazer um recrutamento e seleção, quero saber quanto é que eu vou precificar. A primeira pergunta é, essa vaga é uma vaga que ela é disponível, os canais que eu tenho para alcançar esse candidato é muito, porque, por exemplo, gestor de marketing não é toda plataforma que você encontra o gestor de marketing disponível, não. Gestor de marketing, conhecimento e marketing digital, menos disponível ainda. Então, eu já sei que esse empresário tem dificuldade de encontrar. Então, o percentual sobre o valor da vaga sobe. Quanto mais complexo é de encontrar, quanto mais difíceis são os canais, mais caro tem que ser o seu valor cobrado. Outra coisa que é muito importante, para eu encontrar esse candidato, baixa escolaridade, eu vou ter que fazer mais ou menos entrevistas. Se é mais entrevistas, mais tempo seu, mais caro também. Então, a gente é mais aquele ponto que a gente meio que se acomoda, né? Não, porque o mercado cobra 80%, para vagas maiores cobra 40%. Só que isso, gente, a gente tem que entender de acordo com a nossa realidade. Show? Dito isso, segundo momento, eu já tenho clientes. E aqui, mapeamento dos clientes atuais. Plano para agregar os clientes atuais. Perfeito. Qual é o ponto aqui? Eu tenho um cliente. Esse cliente, de fato, ele é um cliente que faz toda a diferença. Então, pensa bem, pensa num ponto aqui que é muito importante. Se eu tenho um cliente que esse cliente, ele já compra de mim, ele tem um contrato comigo, ele já minimamente compra o produto recorrentemente, o que eu tenho que fazer? Sem que ele me peça. Isso é muito importante. Dentro do produto e das dificuldades que você já enfrenta, você vai, de fato, mapear quais são as situações indesejadas. Isso tudo eu vou explicar para vocês mais à frente, a questão da aplicação da metodologia de diagnóstico. Mas eu mapeio as situações indesejadas mais frequentes, eu mapeio onde é que está o problema maior daquele empresário, daquela empresa, e eu entendo quais são as falhas que geram. Por exemplo, Caio, aqui nesse setor acontece muitos retrabalhos. Isso atrapalha a empresa. Mas por que acontece o retrabalho? Porque está havendo muita falha de comunicação. O líder não acompanha a equipe. Perfeito. Aí eu já mapeio aquilo, pego evidência, mostro para o empresário, olha, para solucionar isso aqui, eu tenho esse programa. Para a gente solucionar, eu vou fazer isso aqui em tanto tempo. Pronto, aí eu vou pegar um contrato que eu já tenho e vou aumentar o ticket daquele contrato. Isso é o seu primeiro objetivo. Se você já tem clientes. Caio, mas mesmo que eu tenha clientes, qual é o meu objetivo também? Eu já minimamente entendendo qual é a metodologia, eu vou agregar. Então, eu vou fazer um contrato à parte. Ao invés de eu pegar o mesmo contrato e colocar ali um valor mais alto, eu vou dizer assim, olha, isso aqui é um contrato que eu tenho contigo e eu vou te vender um outro contrato, porque esse contrato também vai ser R$3.000. Por quê? Porque você também, por mais que você já tenha aquele cliente ali validado, aquele cliente ali já, você entregando algum serviço, ainda assim, para essa solução, você não tem ainda histórico. Por conta disso, você também começa nos R$3.000. Deu para entender, gente? E aqui é muito importante entender essa jogada. Então, eu tenho um contato com o cliente ele já compra um produto de mim, então, sem ele pedir, eu faço um diagnóstico, um mapeamento da situação que mais está atrapalhando a equipe dele. Em cima disso, eu, de fato, faço uma solução, e essa solução tem que ser uma situação mapeada, falha de comportamento, e como é que eu vou corrigir aquela falha de comportamento em quanto tempo. Quando eu faço isso, a chance que eu tenho de conseguir mais um contrato com aquele mesmo cliente por um valor mínimo de R$3.000 é muito grande. E perceba que aqui, gente, é o seguinte, para vocês entenderem. Normalmente, aplicando a metodologia, você consegue esse contrato até o 3º mês. Então, você começou a aplicar, entendeu esse processo. Você começou minimamente a fazer essa tentativa e aprimorar isso, fazendo esse caminho, seja através desse primeiro momento ou segundo momento. Até o 3º mês, você consegue esse contrato, primeiramente, de R$3.000. Pode até ser que você consiga de 5.000, mas de fato, foi um caminho que isso aqui eu posso dizer que eu fiz porque eu validei. Esse é o ponto. Terceiro ponto, Caio, eu já tenho uma consultoria. Essa consultoria, eu tenho clientes. Eu tenho um ticket médio mais alto, só que a carga horária é muito grande dos contratos. O que você tem que fazer? Mesmo processo. Você vai fazer o diagnóstico, mas aí tem um detalhe. Nesse momento, você não vai focar em vender um novo contrato. Você vai focar em quê? Alinhar a expectativa do cliente mais relacionada a resultado,
Aí, por exemplo, Caio, eu já fechei determinados tipos de treinamento para ele. Então, você vai vender seu peixe. Olha, cara, eu tenho tantos treinamentos aqui vendidos para você. No total, você tem tanto em valor de contrato para mim. Só que eu fiz um diagnóstico teu e percebi que tem uma solução que pode ser mais eficiente para ti nesse momento. Faz sentido? Eu posso pegar os créditos desse contrato atual e vou colocar aqui. Por quê? Porque isso vai te dar, vai te poupar em relação ao teu tempo. Tu vai ter mais qualidade de trabalho e tu vai conseguir gerar mais valor para ele. Vai aumentar a tua retenção e tu vai conseguir conquistar mais contratos depois, porque tu já vai ter essa solução que de fato vai gerar um resultado mais consistente. Então você faz uma transição dentro do contrato que já existe. Deu para entender, gente? Então, de acordo a seu momento, tem uma realidade diferente. Tá certo? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Aqui é uma das viradas do jogo. Aqui é informação valiosíssima. Valiosíssima. Por quê? Porque, de fato, aqui muda jogos de consultoria. Eu atendo muitas consultorias. Por conta que a gente conseguiu um resultado, vocês vão entender, eu tive uma consultoria que teve um resultado muito massa e consultorias entram em contato comigo. Não só consultorias de RH, mas consultorias, de fato, de empresarial. Então, consultoria, ela precisa muito dessa virada de chave. Não vender hora, vender resultado, como é que ela alinha expectativa. Só que essa solução aqui é voltada especificamente pelo resultado que eu validei com consultoria de RH. Então é mais específico ainda, é mais preciso ainda para a sua realidade. Deu para entender, gente? Então, normalmente, aqui eu até deixo claro isso aqui. Normalmente, o primeiro contrato de R$3.000 é até o terceiro mês. Até o sexto mês, a gente já consegue o segundo contrato e o primeiro contrato de R$5.000. E até o final de 12 meses, você consegue o terceiro contrato de R$5.000. Ou seja, somado isso aqui, no mínimo, você já consegue R$13.000 aí de faturamento em contrato, em 12 meses. Em 12 meses. Isso é viável, Caio? Isso é viável. Caio, é fácil? Não, não é. Você está vendo aqui que tem que quebrar a cabeça. Você tem que entender de fato, mas existe um método e ele de fato é complexo. Então, você aplicando, você consegue virar a chave. Certo, gente? E aqui, continuando, ainda sobre o plano, um ponto que é muito importante é a etapa 2, que aí eu vou só especificar mais ainda o que eu acabei de falar para vocês. Aqui na etapa 2, lembra aquela coisa de não precisar ser vendedor? Perceba que, de acordo ao seu momento, eu direcionei estratégias sem você precisar vender, sem precisar fazer um conteúdo no Instagram, nada disso. Eu estou falando sobre como você, de fato, consegue gerar valor e conquistar contratos sem precisar ser esse vendedor. E aqui, para ser mais claro com você, eu tenho 3 estratégias principais que eu trabalho. A primeira delas, estratégia recrutamento e seleção, que é o que eu acabei de falar. Através de um produto de entrada, você consegue entrar, né, gerar valor através de um diagnóstico e vender outros contratos. Isso é um ponto. Parceria a longo prazo. O que significa isso? Aqui, gente, é o quê? É você minimamente, já com mais clareza do que você vai entregar, você busca um consultor empresarial no mesmo nível que você, mas que já tenha clientes. Então, você vai fazer o quê? O ideal é que você busque uma consultoria que já tenha minimamente uma empresa, uma equipe, mesmo que pequena. Por quê? Você vai pegar o seu trabalho com essa metodologia voltada para comportamento, diagnóstico de comportamento, diagnóstico de solução, de como resolver aquele comportamento em uma data pré-determinada e chega para ele e diz assim, cara, eu quero dar 3 meses na minha consultoria para ti. Hoje, você pode até cobrar um valor mais baixo, enfim, dar um desconto, mas se você fizer isso aqui, eu consigo fazer com que seus consultores melhorem comportamento, melhorem eficiência. Só que, lembrando, tu vai chegar para consultores que você minimamente já tem uma abertura, pessoas que talvez até você conheça, que eu percebi isso. Tem muitos consultores de RH que conhecem outros consultores empresariais em outras áreas. Esses consultores, quando eles têm um assistente ou têm uma equipe, eles têm dores de equipe. Quando você oferece o teu trabalho e agrega valor para essa parceria, você consegue, durante 3 meses, ali, gerar um valor para aquela consultoria, ela consegue te gerar ponte para os clientes dela. Eu fiz isso na prática. Inclusive, alguns dos clientes que eu consegui, ou de hoje, que está comigo até hoje, por mais de 36 meses, veio de parcerias que eu fiz com consultoria de RH, com consultoria empresarial. Olha que massa isso. Então, a parceria a longo prazo, ela funciona. Ah, Caio, mas aí o ideal é que eu já tenha aí minimamente um contato. De fato, se você não tem contato nenhum, não conhece ninguém, nenhum consultor, melhor é o produto de entrada. Você vai ter mais controle no primeiro momento. Mas, muito naturalmente, à medida que você for entregando os primeiros contratos, dentro dos próprios clientes que você conquistar, você vai conhecer outros consultores empresariais, outros consultores de outras áreas. É nesse momento que você aplica essa metodologia. Então, você, de fato, entrega algo para eles, cai de graça, como eu disse, não necessariamente, você pode cobrar um valor mais baixo, mas você tem, de fato, uma entrega ali muito clara. Você mapeia, olha, cara, eu vou te dar um diagnóstico, vou entender qual é o desafio da tua equipe, baseado nessa falha de comportamento, eu vou te dizer o que eu posso fazer em até 3 meses para gerar um resultado melhor para a tua equipe, e eu vou fazer isso por minha conta. Se tu vê valor no meu trabalho, tu me indica. Então, tu alinha isso e tem uma forma melhor de fazer isso. A outra coisa, o que é? Um sistema controlado de indicações. Isso aqui, no caso, só funciona para quem já está aplicando as 2 outras metodologias, ou pelo menos já tem clientes, de fato, através desse método que eu estou ensinando a vocês. Por quê? Cara, eu fechei meu primeiro contrato de R$3.000.
fechei meu segundo contrato de R$ 5.000. A partir do primeiro contrato, você já consegue implementar essa metodologia. Por quê? Funciona da seguinte maneira. Tu conseguiu teu contrato, certo? Teu cliente. Lembra que tu está alinhado a resultado. Tu está alinhado a um diagnóstico. O que acontece? Quando tu faz essa metodologia, a primeira coisa que tu vai colocar para o cliente, o que é, em vez de tu vender logo de cara um produto, tu vai vender o quê? Um diagnóstico. Então, as primeiras 4 semanas, tu vai vender um diagnóstico. Nesse diagnóstico, tu vai apontar. Mesma coisa. Situações que mais acontecem desejadas, qual é a falha de comportamento, como é que o teu trabalho vai impactar nisso e em quanto tempo. Sempre isso. O que é que acontece? Quando tu oferece isso, tu já está dando algo, uma informação através do diagnóstico. Olha, eu percebi essas falhas, eu percebi essas situações, consigo solucionar aqui, então tu já entregou algo palpável. Tu não precisou esperar o final do contrato inteiro para fazer isso. Normalmente, hoje eu entrego esse diagnóstico em 4 semanas, que é logo no começo de cada atendimento que eu faço. Aí qual é o ponto? Quando tu entrega isso, tu consegue gerar valor para aquele cara. Naquele momento, para aquele empresário, eu faço da seguinte maneira, é assim, ó. Quando você tem esse contrato, você pega e diz assim para ele, olha, seguinte, a partir de agora, nesse momento que você já viu meu valor, o primeiro valor gerado, eu já entreguei um diagnóstico, quero fazer o seguinte acordo com você. Se tu me indicar clientes, 1, 2 ou 3, para cada cliente que tu me indicar e ele fechar comigo, eu dou R$ 500 de desconto na tua mensalidade, na próxima mensalidade. A partir da próxima mensalidade. Então, por exemplo, tu tem um contrato de 6 meses. Todo mês tu fechou ali R$ 3.000. Pronto, o que você vai fazer? Você vai colocar um desconto. Pode ser até menor no primeiro momento, já que é R$ 3.000, tu pode fazer R$ 300. Mas hoje, esse sistema controla de indicações, eu faço por 500. Como é que funciona? O cara me indicou. De fato, o cliente, a pessoa que ele indicou, fechou. Pronto, nas próximas mensalidades dele, eu dou desconto de R$ 500. Caio, mas aí vai chegar um ponto, quantos? Isso é muito raro. Normalmente, no máximo, um cliente indica 2 clientes e fecha. Só que qual é a parte boa? Porque ele se torna o teu vendedor. Nesse momento, ele mesmo, o empresário, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele quer economizar. Então, se tem oportunidade, ele confia já no teu trabalho, tu já entregou um diagnóstico, ele vai querer ali, de alguma maneira, fazer a solução para ti. Então, isso é muito importante. Deu para entender, gente? Então, isso aqui é muito especial que vocês entendam, porque perceba que tem o momento certo de aplicar, a forma correta de aplicar, mas é seguindo a metodologia. Isso aqui você consegue, de fato, gerar esse valor com base nessas estratégias. Show? Caio, beleza. Etapa 2, agora vamos para a etapa 3. E aqui um ponto muito importante, porque eu vou mostrar para vocês, ó, na prática, como é que eu faço o plano CRHR, que é a questão do diagnóstico. A gente tem algumas ferramentas. Eu vou mostrar uma só para vocês entenderem a lógica por trás da ferramenta. Então, é importante que vocês entendam que aqui, na etapa 3, eu vou fazer o diagnóstico. E no diagnóstico, é muito importante que você entenda que tudo é baseado em perguntas que vão analisar a frequência. Perceba, ó, nos últimos 30 dias, com qual frequência você... Isso aqui é uma ferramenta que a gente aplica com líderes para mapear falha de comportamento. Então, como é que funciona? Eu faço perguntas para os líderes e essa pergunta, realmente, por mais que ele queira omitir alguma resposta, por mais que ele queira, de alguma maneira, omitir esse entendimento, ele de fato só vai virar essa chave, ele só vai virar esse caminho se você conseguir aplicar a ferramenta e mesmo que ele queira de alguma maneira burlar a resposta, você minimamente vai perceber que a menor frequência no que ele responder nessas perguntas vai lhe apontar uma falha de comportamento. Por exemplo, quando eu chego dentro de um cliente, uma das primeiras ferramentas é essa. E eu foco nos líderes. Quando eu vou fazer essa avaliação, aqui eu faço perguntas. Por exemplo, olhando para os últimos 30 dias, com qual frequência você se posicionou com a sua equipe sobre algo que lhe incomoda ou sobre algo que você deseja? O que a gente percebe? Mesmo quando ele quer dizer para mim que ele é bonzão, tem sempre uma resposta que ele aponta uma menor frequência. Essa menor frequência vai apontar o CCI, que é um ciclo de comportamento indesejado, que é um conceito que a gente trabalhou. Então, fica claro para mim, de acordo com as respostas dele, qual é a falha que ele tem. Então, por exemplo, quando eu tenho um líder que ele não consegue se posicionar, eu já sei que ele tem uma liderança insegura. E isso cria o quê? Qual é o tipo de situação mais comum? Insubordinação, displicência. Perceba aqui que, de acordo com a falha de comportamento, eu já mostro qual é o tipo de situação indesejada que acontece ali. Entende? Claro que depois eu vou me aprofundar. Se eu já sei que ele tem essa predisposição, eu vou entender a partir da equipe dele se existe essa dificuldade ou não. Vou entender a partir dele. Aí eu vou me aprofundando. Isso aqui vai me dar o norte. Quando eu mapeio a situação indesejada e eu mapeio a falha de comportamento, fica mais fácil de eu saber o que corrigir. E é mais fácil do empresário ou da empresária reconhecer essa falha. Então, isso é muito importante que você vire essa chave. É muito importante que você tenha essa mudança de comportamento. Deu para entender?
É muito importante isso. E aqui, gente, isso aqui é a etapa 3. Existem ferramentas diferentes. A gente consegue mapear quem é o inseguro, quem é o arrogante, quem é o vaidoso, quem é o que não consegue falar. Então, tem vários tipos de falha de comportamento que a gente consegue medir. Quem é o paternalista, que não tem critérios para reconhecer as pessoas se sentem incomodadas porque ele não reconhece as pessoas de maneira igualitária. Tudo isso aqui a gente consegue mapear. Então, isso aqui é importante que você entenda. Você tem que fazer perguntas que lhe ajude a entender que o que ele deixa de fazer no dia a dia ou que ele faz com menor frequência aponte para você uma falha de comportamento. Isso aqui tudo foi que, através das ciências comportamentais, a gente consegue entender quais são os comportamentos mais importantes, mais basilares dentro do ambiente e, de acordo com a falta desses comportamentos, eu consigo saber uma falha de comportamento, uma situação indesejada. Então, isso consegue me dar muito mais direcionamento. Então, esse diagnóstico é a terceira etapa do plano CRHE. Show? Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante. A próxima coisa que eu vou falar para vocês, que é a última etapa desse plano, é isso aqui, ó. Que isso aqui é uma importante virada. Para você entender aqui, olha que importante esse processo. Quando você, de fato, entende isso, você vira uma chave. Lembra que primeiro, a terceira etapa, né? Eu mapeei a falha de comportamento, ele é inseguro. Perfeito. Para que eu corrija isso, eu preciso ensinar ele a se posicionar. Vou criar uma rotina de feedback. Então, vou montar uma rotina de feedback. Então, o produto que mais se encaixa agora nesse momento é a construção de um feedback. Então, de acordo ao tipo de situação desejada, então, liderança insegura, ciclo de comportamento desejado gera indisciplina, insubordinação e displicência. De acordo com essa situação desejada, eu vou saber qual é o produto. Então, qual é o produto que eu melhor aplico para resolver essa solução? Feedback estruturado, plano de premiação individual. Então, de acordo com a situação desejada, eu sei exatamente qual é o tipo de produto, o tipo de solução que eu vou entregar para aquele cliente. Só que ao invés de eu entregar só um produto, eu vou entregar o resultado final. Olha, tu tá vendo esse teu líder aqui? Ele tem essa falha de comportamento. E isso daqui, baseado na ferramenta, porque isso aqui é o grande lance. É só vocês entenderem da seguinte maneira, como é que a gente faz? Tem uma ferramenta, quando a gente mapeia a falha de comportamento, eu consigo saber o quanto que ele não gera de resultado. Porque pensa bem, esse cara não se posiciona. Consequentemente, ele gera problemas, situações que você mapeou. Então, situações podem ser, ele não consegue delegar. Aí eu vou entender, de acordo com a frequência, essa situação que incomoda, que gera problema no resultado, acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acontece quantas vezes? Porque quanto maior é a frequência dessa situação indesejada, menor é a chance daquele negócio atingir aquele resultado de eficiência. Então, se a frequência é muito alta da situação indesejada, se eu consigo corrigir essa falha de comportamento, o efeito vai ser muito maior. Então, eu consigo mostrar para ele, através da ferramenta, exatamente, através de informações que a gente já tem tudo mapeado, a gente consegue mostrar, olha, baseado nisso aqui, se eu corrigir essa falha e eu reduzir a frequência dessa situação, você vai gerar tanto a mais de resultado. E isso é o que faz com que ele queira mais ainda a minha consultoria. Entende? Então, isso daqui, gente, é muito importante para que você consiga virar a chave do processo. Isso aqui é muito importante para que você entenda que se eu consigo minimamente entender o meu momento, entender a estratégia correta, depois eu consigo fazer o diagnóstico da falha de comportamento e de acordo com a falha, eu digo o produto que eu vou aplicar, em quanto tempo eu vou gerar aquela mudança de comportamento que vai gerar um resultado, tudo muda. Isso faz toda a diferença. Entende? Então, isso é muito importante. Você entender essa virada de chave faz com que você consiga cobrar mais. Ah, Caio, mas na prática, como é que tu faz? Vou dar um exemplo para você que é muito importante, mas é minimamente só para você entender. Toda vida quando eu chego, além de mapear a falha de comportamento, eu mapeio onde é que está a rotina dele. Então, eu quantifico lá, de segunda a sexta, me diz aí tudo que tu faz. E aí eu vou entender os principais blocos dele. Aí eu percebo que ele faz muita demanda profissional. Então, ele gasta mais da metade da semana dele com demanda operacional. Normalmente, o que eu entendo? Se ele aprender a se posicionar, ele vai reduzir pelo menos pela metade essa demanda operacional. Se ele tiver mais tempo, aí eu pergunto, se tu tivesse mais um dia para focar na tua atividade de maior valor, que é relacionamento com o cliente, que seja, tu conseguiria vender quanto a mais? Ah, cara, eu conseguiria vender mais 100 mil reais, pronto. Então, vamos focar nisso aqui. Eu vou liberar pelo menos um dia da tua semana para tu focar em mais resultado. Deu para entender? Então, de acordo com a falha, eu entendo o que aquilo impacta na rotina dele, na distribuição do tempo dele, entendo como corrigir aquela falha e quanto tempo ele vai ter a mais para investir na atividade dele de maior importância e realmente chegar no resultado que ele precisa. Deu para entender, gente? Isso daqui é muito importante que você entenda que as 4 etapas são etapas que, de fato, te ajudam a atender o teu trabalho. Então, não precisa você pensar assim, então quer dizer que eu vou ter que aplicar a mesma coisa que você? Não. E são exemplos que eu dou. Se você, através do diagnóstico, conseguir entender que existe um outro produto
que vai gerar uma mudança de comportamento efetivo e vai corrigir essa falha, ótimo. Então, a metodologia ela vai valorizar a solução que você quer entregar. Só que contanto que você, de fato, corrija a falha, gere a mudança de rotina para aquela liderança, gere a mudança de rotina na equipe e ela, de fato, foque naquilo que é mais importante para gerar o resultado. É isso. Esse é o ponto. Tá certo? Essa é a virada de chave. E dito isso, gente, aqui, depois que eu explico isso para vocês, eu quero que vocês entendam que esse formato de consultoria que eu ensinei para vocês, de fato é um formato que eu entendo que ele é importante. Ele, de fato, ele é um formato que ele vai agregar valor para o trabalho de vocês. E que o formato tradicional, ele impede vocês, de fato, de conseguir crescer, de conseguir bons contratos. Então, por conta disso, eu entendo que, nesse momento, deve estar acontecendo na cabeça de vocês. Caramba, Caio, mas então o que eu estou fazendo está errado. Então o modelo tradicional realmente não funciona. De fato, isso realmente eu vi isso na prática. Por isso que, para mudar essa metodologia, Caio, eu entendi a importância de construir uma solução que eu vai estar mais perto de você. Você que queira o meu apoio, eu te apoiando de alguma maneira nessa tua caminhada. Então, eu estou te falando isso por quê? Porque depois de todos esses anos, e eu entendendo a importância de ter algo comprometido com o resultado, eu não queria só me comprometer mais com o resultado do empresário. Eu queria me comprometer com o resultado, de fato, do consultor de RH, da consultora de RH. Então, isso daqui, para mim, faz diferença. Isso tem a ver com o meu propósito. E tem a ver com a solução que eu vejo que tem demanda. E, antes de tudo, eu sempre fui empresário. Eu sempre entendi, caramba, cara, eu quero ficar num produto que eu vejo que tem demanda, que tem necessidade. Então, e aqui eu vejo quanto o consultor de RH precisa de uma solução assim. E precisa para que ele, de fato, consiga transformar. Então, para você conseguir, de fato, aumentar o teu faturamento em até 3 vezes, conseguir, de fato, contrato de R$5.000, como eu ensinei aqui, conseguir, de fato, ter acompanhamento para entender como adaptar essa metodologia de acordo com a tua identidade, sem perder a tua identidade, de fato, eu criei um curso online 100% comprometido com o teu resultado. Tá, e como assim comprometido com o teu resultado? Assim como eu faço com os clientes, eu também alinho com o teu resultado. Eu também me comprometo com o teu resultado. Então, esse curso, ele é, de fato, ele é focado em conseguir os contratos que você, dentro desse plano. E se ele não consegue, eu devolvo o investimento para ti. Mas, cara, como é que eu vou fazer isso? Vou te mostrar na prática como eu vou entregar essa solução para você. Primeiro ponto importante, para tu entender como é que vai funcionar aqui. Primeiro, esse curso, consultor de RH renomado, ele é aulas ao vivo. Por quê? Porque eu quero estar perto de você. Então, vai ter aula gravada? Tem aula gravada lá, cara? Tem sim, que eu vou já falar sobre isso. Mas é aula ao vivo. Quem vai aplicar sou eu mesmo. Principalmente nessa turma, que é a primeira turma que eu estou abrindo para essa solução em específica, porque, embora é uma solução que eu já tenho aplicado há muito tempo, já tenho muito resultado nisso, mas essa solução nesse formato, eu, de fato, aplicando com você, consultor de RH, é a primeira turma. Então, essa turma é aí que eu vou realmente dar mais atenção, que eu vou acompanhar mais de perto para chegar no resultado que eu prometo aqui. Então, são aulas ao vivo, terça-feira às 20 horas, mas fica aí que não é só isso. Foco no resultado. O que significa isso? Lembra do plano CRHR? O plano, ele promete que você consiga um primeiro contrato em até 3 meses, depois o segundo contrato até 6 meses e o terceiro contrato em até 12 meses. O primeiro contrato de R$3.000, o segundo contrato de R$5.000 e o terceiro contrato de R$5.000. Esse resultado eu me comprometo. Aí como é que vai funcionar, Caio? Quer dizer que tu entra na primeira aula ao vivo, a gente monta, eu vou explicar detalhadamente o plano, como é que é feito o plano, tu vai aplicar o plano, montou o plano, vai aplicar para a tua realidade, perfeito. A cada aula tu vai receber os conceitos de como fazer o diagnóstico comportamental, de acordo ao serviço, aquilo que você quer focar, existe uma forma de como vender o teu trabalho, tudo isso aí. Todo o passo do plano CRHR a gente explica e eu vou te explicar detalhadamente como é que faz isso. Perfeito. E cada aula eu explico os conceitos, tem um exercício prático, na aula seguinte é estudo de caso, avaliando os resultados que foram feitos. Tudo isso aqui a gente faz e tem um detalhe. Como é que vai funcionar esse processo? Eu te acompanho, aí supondo que no terceiro mês tu não conseguiu o primeiro contrato. Cara, tá perto, mas eu não consegui. O que acontece? Já começa parte da garantia aí. Antes de terminar o curso, que dura 12 meses, já começa a parte da garantia. Como assim, Caio? No terceiro mês eu já faço a mentoria individual contigo. Tu não conseguiu o contrato, não conseguiu o primeiro contrato, eu já quero fazer a mentoria contigo. Por quê? Porque eu estou comprometido com o teu resultado. Então, eu já faço essa primeira mentoria. Cara, depois tu larga a gente? Não. Eu vou te acompanhar no terceiro mês, vou te acompanhar, aliás, no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, até tu conseguir efetivamente o teu primeiro contrato. Cara, eu consegui. Só que chegou no final do ano, eu percebi que o teu contrato que tu conseguiu, tu continuou num contrato de R$3.000. Então, se tu não conseguir pelo menos um contrato de R$5.000 num prazo de 6 meses, né, no sentido de um contrato de duração de 6 meses, do valor de R$5.000, se tu não conseguir,
eu devolvo seu investimento. Mas calma, não parou por aí não. Aplicação imediata, o que significa isso? Isso aqui, hoje, Caio, fechou. Essa oferta ela vai estar valendo do jeito que eu estou explicando aqui para você até amanhã. Eu ainda vou manter o carrinho a depender das vagas até segunda-feira, mas do jeito que eu vou explicar hoje para você, no máximo até amanhã. Até para que eu tenha controle para poder atender vocês da melhor forma possível, porque de fato eu vou precisar estar mais perto de vocês. Mas vamos lá. Se você faz esse processo aqui, faz esse caminho, faz essa mudança de chave, o que acontece? Beleza, fechou. Quando tu fecha, logo na semana que vem a gente já vai ter o nosso primeiro momento, que é terça-feira. Eu já começo a aplicar. Dentro lá, tu vai ter suporte via WhatsApp, então tem um WhatsApp só para os alunos, e lá vai dar atenção. Teve alguns de vocês que já até conversaram comigo no WhatsApp, eu mesmo vou responder. Em algum momento, pontualmente, minha equipe ajuda, mas eu faço questão de estar presente nesse processo, então você vai ter, de fato, um suporte. E além disso, além de tudo isso aqui que eu estou falando para você, ainda tem mais. Ainda tem mais, ó. Suporte ativo. O que significa isso? Para cada aula que eu vou aplicar ao vivo com você, inclusive com as aulas gravadas que tem lá, existem formulários. Para que serve esse formulário, Caio? Esse formulário eu consigo medir o teu comportamento, a tua evolução. Não é nisso que nós somos especialistas em medir comportamento? Então eu consigo medir a tua evolução. Então o que significa isso? Quer dizer, Caio, eu vou fazer uma aula, aí tu vai passar um exercício para mim. Isso. E aí, quando tu passar o exercício, eu vou fazer esse exercício e vou preencher o formulário. Exato. É exatamente isso aí. Quando tu preenche o formulário, o que vai acontecer? Eu vou entender junto com a minha equipe se tu está evoluindo, em que passo você está, como é que tu está de fato avançando, e eu consigo entender exatamente qual é a tua dificuldade comportamental, porque eu também entendo que o consultor de RH tem seguranças. Tem a dificuldade de se posicionar, tem a dificuldade de vender, de comunicar. Todas essas atitudes serão treinadas ao longo do processo do programa do curso, para que você entenda de fato como vender o seu trabalho, independente do momento que você esteja, com experiência, sem contratos, com contratos. Entende essa importância? Então, o suporte ativo, ele se antecipa, por isso que ele é ativo. Eu não fico esperando você só falar comigo. À medida que você vai respondendo os formulários, eu já vou entendendo onde é que está o desafio de vocês, onde é que está a falha. Então, quando você fala com o nosso suporte, a gente já tem um histórico teu, já sabe onde é que está a falha maior e onde é que a gente tem que corrigir para te ajudar. Plantão tira dúvidas. Além da aula da terça-feira, nas quartas-feiras, de 20 a 21 horas, vai ter um plantão tira dúvidas. Eu vou estar lá para tirar suas dúvidas. Cara, então quer dizer que eu tive a aula na terça e não consegui te perguntar. Na quarta, você pode me perguntar ao vivo. Isso pode. Outra coisa, bônus, curso leitura de pessoas. O curso leitura de pessoas é um curso que, inclusive, a gente já vende na internet, que ele é um curso voltado só para recrutamento e seleção. Toda a nossa forma de recrutar, Rosane, que perguntou para a gente sobre recrutamento e seleção, tudo lá a gente explica. Então, a gente explica como é que a gente faz o recrutamento e seleção, como é que a gente aplica nossas ferramentas, tudo isso aqui. Esse curso, ele já foi vendido até por R$ 497. Você vai ter ele de bônus. De bônus. Então, você vai ter acesso a ele. Toda a nossa metodologia, suporte, tudo ligado à leitura de pessoas. Tem um outro bônus que está lá já. Quando você compra essa solução, que você também já vai ter essa solução lá, que é o Liderança sob Medida. Toda a nossa forma... Lembra que eu falei para vocês que a minha especialidade, o que eu me especializei foi na formação de líderes e que eu já tenho, de fato, contato com gestores, enfim? Essa formação de líderes já validada, todos esses gestores, empresários, enfim, essa formação aqui, essa formação, toda ela, que é o curso de Liderança sob Medida, ela vai estar disponível já para você. Ela, no caso aqui, a gente cobra normalmente, se for online, a gente cobra quase R$ 2.000 por essa solução. E quando é mentoria, é mais caro, porque o cliente pagava R$ 5.000 pelo acesso de 12 meses. Só que essa solução, com todas as aulas gravadas, tudo isso aqui também é bônus para você. Só que, gente, isso aqui tudo que eu estou falando para vocês, tudo, eu poderia facilmente, eu poderia, com todo esse processo aqui, eu poderia já dizer assim, Caio, bom, né? Acho que já deu, acho que está me achando solução. Só que eu não vou parar por aí. Quando você chegar minimamente no faturamento, eu já te adianto que com R$ 15.000 no modelo que eu estou te ensinando, tu não precisa de equipe. Mas se tu quiser um assistente para tu ter mais liberdade de tempo, porque tu precisa ter mais tempo, tu quer formar esse assistente, ou tu precisa, dependendo se tu já é uma consultoria que tem equipe, tu quer formar uma equipe, eu vou te dar uma mentoria. Então, quando tu chegar em R$ 15.000 de faturamento com essa solução que eu estou te dizendo, então, cara, eu já faturo. Então, quando tu faturar R$ 15.000 já com essa solução que eu estou te entregando, eu vou te dar mentorias em grupo, focada em formação de time, que foi o que eu fiz, formando o meu time, formando a minha assistente, como eu também fiz e errei, paguei o preço. Então, qual é o melhor modelo? É CLT? É PJ? É um modelo porque eu paguei esse preço. Comecei PJ, depois eu entendi que era melhor CLT. E, de fato, foi a melhor coisa que eu fiz, mas tem uma melhor maneira de fazer isso. Como fazer isso? Qual é o momento de fazer isso?
Então, tudo isso são coisas que eu ensino nessa mentoria. E mais do que isso, como é que eu formo, como é que eu oriento, como é que eu delego para ela, o que eu delego na metodologia, como é que eu organizo os turnos para que a gente faça uma semana sim, uma semana não. Tudo essa mentoria que eu entrego. Também isso aqui é outro bônus. Concordo comigo que tem bastante valor, mas por que, Caio? Porque realmente eu estou comprometido com o resultado de vocês. Isso aqui, gente, não tem a ver só com ganhar dinheiro. Isso aqui tem a ver, de fato, com o meu propósito de vida, com aquilo que eu acredito que eu quero fazer na minha vida. Então, de fato, eu quero fazer isso. Eu quero impactar mais consultores, eu quero valorizar a gestão de recursos humanos, eu quero chegar em mais empresas através de outros consultores. Isso eu quero muito. Então, eu realmente pensei numa solução que ajude vocês efetivamente. Show? Tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, eu sei por tudo que eu já fiz nos últimos 2 anos, que eu poderia facilmente, porque para vocês entenderem, só o que eu gastei em equipe, tentando encontrar a melhor equipe, foi R$ 178 mil. Só o que eu gastei com equipe. Como assim, cara? Contratei errado, voltei, contratei outra pessoa. Tudo isso aqui é um ponto muito importante. Então, toda essa solução, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que facilmente, porque pensa bem, você, consultor de RH, poderia, certo? Poderia cobrar, poderia pagar R$ 1.000 uma solução de uma formação baseada numa ferramenta de diagnóstico, mas que não te ensina a fazer contratos, que não te ensina a crescer, não te ensina nada disso. Poderia. Então, nem os R$ 200 mil que eu gastei entre formação, entre contratação de equipe, formação que eu investi para mim, nem os R$ 10 mil que você poderia gastar numa outra formação voltada só para perfil, nada disso é o que a gente entrega aqui. O que a gente entrega, de fato, um plano para que você, de fato, cresça e consiga chegar nos contratos no valor que você tanto deseja. Então, tudo isso aqui eu poderia facilmente cobrar por essa solução R$ 20 mil. Eu poderia cobrar numa solução por esse trabalho, eu poderia cobrar R$ 20 mil. Só que eu não vou cobrar isso. Eu vou cobrar apenas, gente, R$ 997 à vista. O curso consultor de RH renomado, ele vai ser R$ 997 à vista, ou 12 vezes de R$ 103,11. Então, isso tudo que eu falei para vocês, esses 3 bônus, suporte ativo, suporte relacionado a dúvida, plantão tira dúvidas, as aulas ao vivo, toda a entrega, todo esse plano de acompanhamento focado no teu resultado, não conseguiu o contrato, vai ter mentoria individual comigo, tudo isso daí por apenas R$ 997 para ter acesso durante todo o curso, durante 12 meses. Com certeza, sendo sincero com vocês, gente, essa é um tipo de solução que só vai ter nessa turma. Eu não tenho como abrir isso, porque, obviamente, eu sou empresário, gente, já não é de agora. Eu trabalho com empresário, como eu disse para vocês, desde 2012, e antes disso eu já empreendia em negócios que não deram certo, mas que também me ensinaram muito. Então, eu, graças a Deus, consegui minha liberdade financeira, consegui ter mais qualidade de vida, consegui crescer, como eu já mostrei para vocês, consegui ter, de fato, um resultado massa financeiro. Então, hoje, de fato, eu entendo como fazer um negócio acontecer, crescer. A gente já vem construindo essa solução há muitos anos e aplicando porque eu apliquei com o meu trabalho. Mas esse curso aqui é algo novo, é minha próxima fase, o meu modelo de negócio. Mas isso daqui é o que eu quero. Então eu sei que mais cedo ou mais tarde, a gente dá por volta de terceiro, daqui a 4 meses, a gente vai estar numa turma muito maior, com audiência muito maior, com muito mais gente. Então eu sei que a solução que eu estou oferecendo para vocês é diferente. Então, para você entender, primeiro, garantia de 30 dias, para você ficar mais seguro. Se você faz investimento, Caio, você vai ter as 4 aulas praticamente comigo ao vivo, né? Porque com 30 dias já completa essas 4 aulas, acredito eu, se não, no mínimo 3. Você vai ter todo um plano construído, vai poder conhecer todo esse conteúdo, esses bônus. Se ainda assim chegou no final de um mês e não gostou, não se sentiu feliz, não sentiu firmeza em mim, no meu trabalho, na minha metodologia, você pode pedir seu dinheiro de volta. Caio, passou os 30 dias, e aí? Durante todo esse processo, não conseguiu o primeiro objetivo, que é até o terceiro mês. E aí te ajudei a conquistar esse objetivo. Show de bola. Aí tu conseguiu. Ou não consegui, Caio. Não consegui chegar no contrato, pelo menos no contrato de R$ 5 mil. Não consegui chegar. Eu devolvo o investimento e te dou mais 10% do valor. Pelo tempo que tu investiu durante esse processo. Como se fosse um investimento, como se tivesse aplicado em renda fixa e tu tivesse tido um retorno aí. Por quê? Porque eu quero te dizer que eu estou tirando todo o risco teu para que tu de fato entenda que eu estou comprometido com o teu resultado. Deu para entender, gente? Isso daqui, ó, essa solução, e ainda tem um detalhe importantíssimo, que isso aqui é uma condição que eu pensei muito até para eu entender logisticamente como é que eu vou fazer. Mas para essa solução, para quem fechar até amanhã essa solução, eu vou dar uma mentoria individual, que eu já vou na segunda-feira, você vai receber uma mensagem e eu vou falar com você
e já vou para marcar essa mentoria ainda na semana que vem, entre a semana que vem e a próxima. Essa mentoria individual eu só consigo segurar para você até amanhã. Se você não fechar, eu já não consigo oferecer essa mentoria individual. Porém, toda a solução está aí. Só que, lembrando, eu só vou continuar com esse link até fechar o número de vagas, porque eu limitei o número de vagas, porque eu sei que é uma solução que vai me tomar mais tempo. E eu quero isso, para conhecer mais vocês, para estar mais perto de vocês. Então, se você quiser fechar agora, estiver seguro, Caio, é isso mesmo, eu vi o quanto você está comprometido com o nosso resultado, eu vi o quanto você tem de entrega, de resultado, o quanto você tem de solução. Tudo isso daqui, todo esse processo, se você tiver de fato convicto, fechou, você ganha a mentoria individual se você fechar até amanhã. Se você não fechar, se tiver vagas, a gente continua com o link aberto e eu vou continuar comunicando aí na comunidade. Deu para entender, gente? Aqui, essa solução, de fato, eu estou focado em como gerar resultado para vocês. Tudo que eu falei aqui é coisa já aplicável. Já aplicável. Inclusive, para você ter uma noção, eu gostei tanto do que eu estava aplicando com vocês, que eu até investi um pouco a ordem, para você entender. Ó. Aqui, eu vou até passar... Ó, aqui são os depoimentos, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó. Meu nome é Flávia Diniz, eu sou das Óticas de Diniz de Natal e a gente tem 94... Ó, isso aqui é um depoimento da Flávia. Só para que vocês possam conhecer. Isso aqui é a diretora de uma das praças da Ótica Diniz. Ela faz parte da família da Ótica Diniz. Hoje eu atendo 3 praças da Ótica Diniz. Tudo isso aqui eu apliquei. Eu consegui conquistando, fazendo a mesma metodologia que eu ensinei a vocês. Ó, isso aqui é da Flávia. Vou colocar rapidinho só para vocês conhecerem. 4 funcionários. Então, antes da consultoria, né, com a AMAR, a gente estava passando por um momento um pouco difícil. Não conseguimos atingir nossas metas, a gente sentia o pessoal desanimado, desacreditado. E é incrível como uma visão de fora, né, como uma pessoa que chega e faz um diagnóstico visto de fora, traz uma outra realidade, né, abre os nossos olhos e mostra coisas que a gente realmente no dia a dia não vê. Né? Então, como é importante essa parte da consultoria, e eu tenho muito a agradecer que foi a AMAR, junto com o Caio, que trouxe aqui um olhar maravilhoso, né? Uma pessoa que tem esse cuidado, né, do trato com as pessoas, porque a gente aqui cuida de pessoas, né, para atender o cliente, e o Caio traz muito essa sensibilidade com as pessoas, como lidar com os nossos líderes, como formar eles e desenvolver as pessoas. Então, está sendo muito, muito bacana. Durante esses meses de trabalho, a gente trouxe um resultado maravilhoso, né, de 7 lojas, 4 bateram a meta nesse último mês e com certeza isso foi um resultado, né, vindo dessa consultoria. Está todo mundo feliz da vida aqui e como é importante, né, o empresário às vezes se abrir, né, identificar o problema na empresa e fazer uma consultoria. Porque às vezes a gente fica ali naquela zona de conforto, mas não tenham medo, realmente a consultoria faz a diferença. Todo empresário tem que ter essa consultoria, cada empresa precisa ter esse momento de trazer uma visão de fora e com certeza a gente está com um resultado excelente, de 7 lojas, 4 bateram a meta, então a gente está muito feliz. Isso aqui é para você entender de fato o quanto que dentro desse processo, né, é importante a gente entregando a solução, o quanto que a gente consegue esse reconhecimento. Detalhe, Flávia era muito resistente à consultoria, por isso que ela fala tanto, né? Que a consultoria é importante, porque de fato no começo ela teve dificuldade de acreditar, porque ela já tinha tido mais experiências com outras consultorias, e quando de fato a gente aplicou, ela viu o resultado efetivo. Então, esse e outros vários depoimentos, que inclusive você vai ver dentro do link, que já está no chat, lá você vai ver vários depoimentos de gestores, coordenadores, empresários, vários, que a gente aplicou ao longo desses anos, aplicando essa metodologia e gerando impacto nessas pessoas. Então, se você, de fato, entende o valor, entende a importância para que você dê essa virada de chave na sua carreira, na sua vida profissional, porque isso impacta também na sua qualidade de vida, na sua família, no tempo que você tem disponível para você, na sua capacidade de realmente ganhar o que você merece. Se você entende a importância para isso, eu quero te fazer esse convite, tá certo?